galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Juana, sou professora de matemática da rede CESF e estou aqui para dar uma aula para vocês. De uma forma um pouco diferente, eu sei, mas é sempre bom mudanças, né? Então vamos lá. Bom, nossa aula de hoje vai ser voltada ao capítulo 3 do nosso livro, que é a Introdução à Álgebra, e vamos concluir com operações algébricas. Também vamos ter resoluções de exercícios, tá? E vou disponibilizar também para vocês alguns links de videoaulas completas, certo? Aonde vocês podem assistir para reforçar mais conhecimento sobre a álgebra e sobre as operações algébricas. Vamos lá. Vou começar com a definição de álgebra, tá? O que é álgebra? Vamos lá. A álgebra é definida como o ramo da matemática responsável por estudar os números e as suas propriedades correspondentes. Da mesma forma que ocorre no caso da aritmética, as operações básicas da álgebra são a soma, subtração, divisão e multiplicação, além dos cálculos de raiz. Da definição de álgebra, vamos agora ver as sentenças matemáticas. Bom, as sentenças matemáticas são expressões que envolvem uma relação de igualdade ou desigualdade, além de outras relações. A gente pode classificar de duas formas, como fechadas ou abertas, tá? A sentença matemática fechada, eu vou te dar dois exemplos. Eu tenho 3 mais 2 igual a 5, e no meu outro exemplo eu tenho 20 menos 10 mais 9 igual a 19. Essas duas sentenças a gente pode observar que elas são verdadeiras. Ao calcularmos, dará realmente esse resultado. Logo, não há nenhum valor a ser descoberto, porque então, qual vai ser a diferença de uma sentença matemática fechada para uma sentença matemática aberta? Vamos observar os exemplos. Eu tenho x mais 2 igual a 10 e tenho 40 mais y igual a 50. Bom, a gente não sabe qual é esse valor. Qual é esse valor de x que somado mais 2 vai dar igual a 10, porque ele não te mostra quem é x. Da mesma forma no exemplo 2, que ele não te mostra quem é y, que ao somado com 40 dará 50 como resultado. Como não podemos identificar se as sentenças são verdadeiras ou falsas, pois temos um valor desconhecido, logo, essas sentenças são chamadas de sentenças abertas, porque justamente tem um valor desconhecido e você não tem como provar se elas são verdadeiras ou falsas. Vamos ver quem são as expressões literais. As expressões literais são expressões que construímos quando passamos de uma sentença de linguagem corrente para uma linguagem matemática. Calma, não se desespere. Vou te mostrar uns exemplos aqui. No item A, eu tenho o primeiro exemplo, onde tem um número mais o quádruplo dele é igual a 10. Vamos observar aqui essa frase. Um número mais o quádruplo dele. Ele te dá esse número? Não te dá. Mas ele te dá um número mais o quádruplo dele é igual a 10. Sempre quando você não tiver um valor, quando aquele valor for desconhecido, você sempre vai denotar com uma letra. Sempre no lugar daquele número que você não sabe o valor, você vai colocar uma letra no lugar dele. Tia, pode ser qualquer letra? Pode, meu amor, pode colocar qualquer letra. Porém, as mais usuais que você vai ver será o X, o Y e o Z, tá certo? Então, como é que vai ficar essa sentença aí, essa linguagem corrente para a linguagem matemática? Um número, eu não sei esse número, já coloco o X, tá? Coloco o X aí. Mais o quádruplo dele. Já sei que o quádruplo é 4 vezes alguma coisa. 4 vezes algum número. Só que não é número, né? É dele, então é do número que a gente já não sabe. Então, é 4 vezes o x, igual a 10, como a gente já conhece. Vamos para o item B. A metade de um número adicionado de 10 é igual a 20. A metade de um número. Não sei quem é esse número. Vou colocar uma letrinha lá já. A metade de um número. Se é metade, já sei que é dividido por 2. Então, é x sobre 2. Por que x sobre 2, tia? Porque é a mesma coisa que x dividido para 2, tá? É metade.
mais adicionado, já é a soma, né? Então, é mais 10 igual a 20, como está continuando. E no item C, 25 adicionado de um número mais 5 é igual a 50. 25 adicionado. Então, você vai adicionar 25. Então, é mais 25, certo? Então, é 25 mais alguém. Só que ele não disse esse número, tá? Ele não disse com quem o 25 vai se adicionar. Logo, esse número vai ser uma variável, vai ser uma letrinha, tá? Então, é 25 mais x mais 5 é igual a 50. A gente sabe o que é expressões literais? Vamos ver agora os termos de uma expressão algébrica, tá? Cada termo de uma expressão algébrica, ou literal, é formado por uma parte numérica e uma parte literal. Vamos começar pela parte numérica. A parte numérica são justamente os números, tá? Só que vamos ter duas formas de classificá-los. Vamos ter a parte numérica chamada coeficiente numérico, vão ser justamente aqueles números que vão vir acompanhados de uma letra. E aquele número pode ser chamado de termo independente se caso ele não vier acompanhado de uma letra. Vamos ver uns exemplos. No nosso primeiro exemplo aí eu tenho 2x. Já sabemos que a parte numérica são justamente os números. Então, o 2, ele é a nossa parte numérica. Porém, ele é chamado de coeficiente numérico, pois está acompanhado de uma variável, que é justamente uma letra, certo? No nosso segundo exemplo, já sabemos que o 20 é a parte numérica, porque ele é um número, certo? Ele é a parte numérica e também chamado de coeficiente numérico, pois está acompanhado de variáveis, que são x, y e z. No nosso último item, no nosso último exemplo, eu tenho 100 mais x. O x ele não está acompanhando o 100. Logo, o 100 ele é a parte numérica chamada de termo independente, porque nele não se acompanha nenhuma variável. Bom, já sabemos o que é a parte numérica, agora vamos descobrir a parte literal. Se a numérica são os números, a literal vai ser as letras. A parte literal é o valor desconhecido na expressão algébrica. Chamamos esse valor desconhecido, no caso a letra, de variável. Alguns exemplos. No meu primeiro exemplo, eu tenho 2x. Se eu quero a parte literal e a parte literal é a letra, a minha variável vai ser o x. No segundo exemplo, 20x, y, z. Se eu quero as letras, então a minha variável vai ser x, o y e o z. E no nosso último exemplo, a única letra é o a, então a nossa variável também será o a. Bem simples, não é mesmo? Vamos ver agora os termos semelhantes de uma expressão algébrica. Um termo algébrico é dito semelhante a outro quando possui a mesma parte literal. Lembrando que a parte literal são as letras, tá? Que agora vamos chamar de variáveis. Vou te mostrar alguns exemplos. 3 exemplos. 5x e 4x é o nosso primeiro exemplo. E eu quero saber se esses dois termos algébricos são semelhantes. Se para eles serem semelhantes, eles têm que possuir a mesma parte literal, que são as letras, variáveis, e os dois realmente têm a mesma variável, que é o x. Logo, são semelhantes sim, pois os dois coeficientes, no caso o 5 e o 4, estão acompanhados de uma variável x. Vamos representar essa semelhança, tá? Com o sinal do tio. Logo, 5x é semelhante a 4x. Segundo exemplo, eu tenho 2y e y. Quero saber se esses dois termos algébricos são semelhantes. São semelhantes, pois os dois coeficientes, no caso 2 e o 1, estão acompanhados da variável y. Como é que a gente vai representar isso? Com o tio também. 2y, tio, y. O tio está simbolizando, no caso, o nome semelhante, certo?
Último exemplo, eu tenho 20xy e 10z. Observe que o 20 está acompanhado das variáveis x e y, e o 10 está acompanhado da variável z. Logo, não são semelhantes, pois os dois coeficientes, no caso o 20 e o 10, estão acompanhados de variáveis diferentes. Veremos as operações algébricas. Começando pela soma e subtração. Podemos somar ou subtrair termos algébricos quando eles têm a mesma parte literal, ou seja, você só vai poder operar a soma e subtração com os termos algébricos se caso eles tiverem as mesmas variáveis, no caso as mesmas letras. Mas como vamos calcular? Primeiro a gente soma ou subtrai os coeficientes numéricos, que no caso são os números, e depois a gente só mantém a parte literal, só repete no resultado a variável. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Temos 3xy mais 9x ao quadrado y mais 9xy menos 3x ao quadrado y. Percebemos que o 3xy tem a mesma variável do 9xy. Da mesma forma, 9x ao quadrado y vai ter a mesma variável do 3x ao quadrado y. Então, eles vão operar entre si. 3xy mais 9xy vai dar igual a 12xy, pois 3 mais 9 é igual a 12, e a gente só repete a parte literal. Da mesma forma, 9x ao quadrado y menos 3x ao quadrado y vai dar igual a 9 menos 3, 6. E depois só repete a parte literal. Assim, vamos ter como resposta os resultados. 12xy mais 6x ao quadrado y e assim. Continuando, vamos ver agora como vamos operar a multiplicação e a divisão. Começando pela multiplicação. Para multiplicar os termos algébricos, multiplicamos os coeficientes, primeiramente, e depois as variáveis, tomando muito cuidado com as potências. Vamos relembrar duas propriedades, no caso as mais importantes, propriedades das potências. A primeira, as potências de mesma base, na multiplicação, conserva-se a base e depois soma os expoentes. E aí eu trago um exemplo para vocês, tá? Eu tenho a elevado a n vezes a elevado a m igual a n mais n. Como assim? Quem é a base? A base é o a, é a letrinha a. E os expoentes é o n e o m, certo? Então, na multiplicação, quando eu tenho bases iguais, eu vou repetir a base, que no caso é o a, e eu vou pegar os dois expoentes e somá-los, certo? Já vai ser um pouquinho diferente na divisão, tá? Quando eu tiver as potências de mesma base na divisão, eu vou conservar a base e depois eu vou subtrair os expoentes. Então, eu vou ter o a elevado a n dividido por a elevado a m igual a n menos n. Como assim? Na multiplicação, a gente somava os expoentes, só que agora na divisão a gente vai subtrair, vai ser o contrário, tá? Então, a gente vai ainda permanecer repetindo a base, conserva a base, só que no caso, ao invés de somar os expoentes, agora a gente vai subtrair. Para fixar melhor esse assunto, vamos ver o primeiro exemplo. Eu tenho 3xy ao quadrado e vou multiplicar por 4xy. Como vamos fazer? Primeiramente, a gente tem que observar quem são os coeficientes numéricos e quem são as variáveis, tá? Vai ser um pouquinho diferente da operação de soma e subtração, porque a gente só pode somar ou subtrair se caso eles tiverem as mesmas partes literais. Já é um pouquinho diferente na multiplicação, porque isso não vai influenciar muito no nosso cálculo, tá? Primeiro, a gente vai calcular os coeficientes numéricos, que quem são? No caso, 3
e o 4. E depois multiplicam as variáveis. Só que é bom multiplicarmos separadamente, porque vai haver uma mudança no expoente, igual como a gente viu no slide passado, pelas propriedades das potências, tá? Então, eu sei que 3 vezes 4 vai ser igual a 12. 3 vezes 4 igual a 12. Só que x vezes x, como foi que deu x elevado a 1 mais 1, tia? Primeiro, você tem que perceber que cada x, como não está sendo elevado ali um número, a gente já sabe que ele está sendo elevado a 1, certo? Se eles são bases iguais, você vai repetir e vai somar os expoentes, que no caso é o 1 do primeiro x e o 1 do segundo x. Logo, eles vão somar. Da mesma forma, vai ser o y. Se eu tenho y ao quadrado vezes y, eu vou pegar o 2 do primeiro y e somar com o expoente 1 do segundo y. Portanto, primeiro a gente vai multiplicar os coeficientes e depois a gente vai multiplicar as variáveis, certo? Vai anotando tudo. E com o resultado final, eu tenho 12x ao quadrado y ao cubo. Tia, não entendi como foi que deu isso. Vamos lá. O 12 veio da multiplicação do 3 com o 4. 3 vezes 4, 12. X elevado a 1 mais 1 dá igual a 2. Então, x ao quadrado. E o y elevado a 2 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, y elevado ao cubo. E aí, a gente chega no resultado. Agora, para o exemplo 2. No nosso exemplo 2, eu tenho 6x ao quadrado y vezes 2x à quarta potência vezes 3y. Vamos lá, da mesma forma do exemplo 1, tá? Vamos verificar os coeficientes numéricos e as variáveis, sabendo que todo mundo se multiplica no final, tá certo? Vamos lá. Pegando primeiro os coeficientes numéricos, a gente sabe que é o 6, o 2 e o 3. Vou multiplicar todo mundo e depois vou multiplicar as variáveis, sabendo que as variáveis x ao quadrado vai multiplicar com o x à quarta. Por quê? É bom separarmos, porque vai haver uma mudança no expoente. Quando eu tenho bases iguais, você vai fazer o quê? Somar os expoentes. Quem são os expoentes? O 2 e o 4. 2 mais 4 igual a 6. Da mesma forma vai ser com y. Cada y está tendo o expoente 1. Então, 1 mais 1 igual a 2. Tudo, concluímos que o resultado será 36x y ao quadrado. Por que, tia? Porque 6 vezes 2 vezes 3 vai dar igual a 36. X ao quadrado vezes x à quarta é x elevado 2 mais 4, que vai dar 6. E y vezes y vai ser y ao quadrado. Vamos para a divisão. Para dividir os termos algébricos, devemos dividir os coeficientes numéricos entre si e a parte literal, que são as variáveis, também entre elas. Devemos tomar muito cuidado ao dividir as potências, tá? Lembrando que temos que usar as propriedades. Bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos fazer um exemplo aqui. No nosso primeiro exemplo, eu tenho 10x elevado à quarta potência dividido por 2x. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Vamos dividir os coeficientes numéricos e depois a gente divide as variáveis. Então, pegando os coeficientes numéricos 10 e 2, dividindo, vai dar igual. Mas calma. A gente já sabe que vai dar igual a 5. Só que a gente tem que tomar bastante atenção nas variáveis. X elevado à quarta potência dividido por x. Se o x está sem nenhum expoente, já sabemos que ali tem o número 1.
A gente vai fazer com os expoentes, repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 1, 3. Então, a gente já sabe que a resposta vai ser 5x ao cubo. Um exemplo envolvendo a divisão, tá? Eu tenho 50b elevado à sexta potência, c elevado à oitava potência, dividido por 25, b elevado ao quadrado, c elevado à quarta potência. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é quem são os coeficientes numéricos, no caso os números, e quem são as variáveis. E separar bem bonitinho, legalzinho, para não se confundir na hora da mudança dos expoentes, certo? Então, 50 vai dividir com 25, que são os coeficientes numéricos, que eles vão dar o resultado 2. 50 dividido para 25, 2. Assim também como b elevado à sexta potência, dividindo por b elevado ao quadrado. Que a gente sabe que a gente vai ter que repetir a base, e em vez de somar os expoentes, a gente vai subtrair, porque a gente está dividindo, tá? A gente não está multiplicando. Da mesma forma vai acontecer com c elevado à oitava potência, dividido com c elevado à quarta potência. Repete a base, que é o c, e você vai subtrair os expoentes. No caso, 8 menos 4. Muito bem. Agora, a gente já sabe a resposta final, porque é só repetir o coeficiente numérico e multiplicar todo mundo. b elevado à quarta potência vezes c, elevado à quarta potência. Porque 6 menos 2 lá no expoente do b vai dar igual a 4 e 8 menos 4 no expoente da variável c vai dar também elevado à quarta potência. Então, temos aí o resultado. Bom, meus amores, por hoje é só. Até a próxima aula, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Uma experiência muito diferente para mim, maravilhosa. Adorei estar com vocês juntinhos nesse momento. E não esqueçam de fazer a atividade de casa, tá? Tá aqui embaixo, atividade no livro, capítulo 3. Vamos encerrar esse capítulo com essa aula. E vocês vão fazer as atividades da página 81 a 91. Não é só atividades entre essas páginas, tá? Também tem páginas com explicações. Então, as atividades vão estar entre essas páginas de explicações. Não esqueçam de lavar as mãos, não esqueçam de ficar em casa, tá? Vocês não estão de férias, então não é para sair de casa. Vamos ter fé, saúde, confiança, tudo vai dar certo. E até a próxima aula. Beijinhos!